Telão. Hã? Telão. Ah, não, é depois que apresenta. Depois aparece. Irmãos, é bom nós podermos voltar à casa de Deus e aqui louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo, porque nós sabemos que Ele é Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 3. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Mas o autor de Hebreus, ele vai instruir aqueles a quem ele escreve a respeito da importância de nós seguirmos os exemplos nos quais vão nos identificar com isso. E olhando para o que ele escreve, ele não deixa de mostrar que inúmeras vezes nós vamos passar por provações. O que ele deixa bem claro é que o nosso alvo, ele sempre precisa estar diante de nós. O nosso alvo é Jesus Cristo. Não é possível caminhar a nossa carreira cristã distraídos do nosso alvo, que é Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus. E olhando para esse alvo, nós podemos imitá-lo, nós podemos seguir a Cristo com a certeza que Ele é o exemplo maior para as nossas vidas. O detalhe que nós precisamos estar atentos é observar o que Jesus enfrentou para que nós pudéssemos seguir os seus exemplos. Você olhando para o versículo 3 vai dizer que ele suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Ele, Jesus, suportou
tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E por que ele fez isso? Ele fez isso por nos amar. Ele fez isso por ser o único que pode salvar o pecador. E nós estamos aqui conscientes daquilo que Jesus fez por nós. Estamos certos que Jesus morreu na cruz em favor de cada um de nós. E através dele, nós podemos oferecer a Deus a mais perfeita adoração. Nós podemos fazer a mais perfeita oração. E nós podemos dedicar a Deus a mais perfeita gratidão. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar o hino de número 34, Avante, ó crentes. Hino Avante, ó crentes, de número 34. Se você puder colocar de pé quando nós cantarmos assim, por favor, assim faça. Nós vamos ler 311. 311. Tá? Eu que equivoquei. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos orar.
Grande Deus, amado Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque Tu és Deus de eternidade em eternidade. Ó Deus, nós te louvamos porque nós reconhecemos que Tu és um Deus grande, Deus presente, Deus conhecedor de todas as coisas, Deus que tem todo o poder no céu e na terra. E aqui nós viemos para te louvar, para te bendizer, para exaltar e glorificar ao Senhor, que se apresenta através de um nome que está acima de todo nome, o Deus vivo e verdadeiro, Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente em dias de tribulação. Obrigado a Deus, porque mesmo vivendo dias difíceis, nós podemos te louvar com a certeza que podemos seguir avante, não pela nossa própria força, não pela nossa própria confiança, não pela nossa própria disposição, mas podemos seguir avante, porque nós sabemos que o Senhor está conosco, o Senhor é a nossa companhia, o Senhor é um amigo verdadeiro, o Senhor é o que se faz presente em todas e quaisquer situações. E por isso nós entendemos que, por mais que nós venhamos ter obstáculos no nosso caminhar, nós temos a convicção que o Senhor estará conosco para nos ajudar a saltar as barreiras e seguir adiante. Deus, tome cada um de nós em suas mãos e esteja colocando no mais profundo do nosso coração o louvor, a adoração que nós iremos prestar ao Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos voltar no texto de Hebreus. Então volte novamente lá no texto de Hebreus, capítulo 12. Eu quero que nós possamos rever o versículo de número 1. O versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus, ele vai ensinar, ele vai mostrar a importância do sacrifício de Cristo, fazendo com que essa mensagem do sacrifício de Cristo seja entendida como sendo o mais perfeito sacrifício. E é justamente quando ele nos faz entender que o sacrifício de Cristo ele foi o mais perfeito sacrifício, também nos alerta para mostrar-nos um modo que nós devemos caminhar a carreira cristã. Primeiramente, ele quer nos mostrar que na carreira cristã nós estamos sujeitos a ser embaraçados pelo pecado. E a ideia que ele traz aqui de embaraçar é como se nós estivéssemos em uma teia de aranha, que quanto mais tenta desembaraçar daquela teia de aranha, mais se embaraça. É por isso que ele deixa bem claro que nós precisamos estar atentos à nossa caminhada cristã, em razão das testemunhas que um dia testemunharam de Cristo na terra e agora estão na presença de Deus. Essas testemunhas, elas estão vendo como nós somos
testemunhas de Cristo. E ele vai falar em poucas palavras que para ser uma testemunha que venha a ser totalmente desimpedido de testemunhar o nome de Cristo, é necessário desembaraçar de todo pecado. Ele não está falando de alguns pecados. Ele não está dizendo de pecados os quais se tornaram notórios. Ele não está dizendo para desembaraçar de pecados os quais são considerados pelas pessoas os mais graves, os mais sérios. Ele está dizendo que é para desembaraçar de todo o peso e do pecado. Mas um outro detalhe que ele nos mostra e precisa ser bem entendido. Ele vai nos mostrar que o pecado, ele é uma barreira que nos impede a carreira que nos está proposta. É preciso que nós possamos entender que a caminhada cristã ela não é fácil. É extremamente estranho quando alguém chega e fala: olha, andar com Cristo é muito fácil. Caminhar na companhia de Cristo é muito fácil. Eu quero dizer que não é fácil, mas é um privilégio. Fácil não é. É um privilégio. Fácil não é em razão de nós sabermos que existem barreiras as quais nós vamos ter de saltá-las para dar continuidade nessa caminhada. Mas o importante é nós entendermos que a caminhada cristã ela tem um início, mas ela vai ter também a linha de chegada. Ela vai ter a linha de chegada. Nós não estamos em uma maratona de pequena distância. Nós estamos numa maratona de longa distância, mas nós sabemos que existe a linha de chegada. O que precisa estar bem gravado na nossa mente é: existem barreiras que podem surgir para nos impedir de continuar essa carreira que nos está proposta. Nós temos a alegria de podermos falar com Deus e contar os nossos pecados para Ele. Não temos alegria de pecar. Mas uma vez que nós pecamos, para que a nossa vida não fique contrário ao que a palavra de Deus nos ensina, é preciso confessar esses pecados. Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos lembrar dos nossos pecados e vamos confessar os nossos pecados em nome daquele que é o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós vamos orar por alguns momentos, oração silenciosa, oração que você e eu nós vamos fazer, particular, individual, com Deus. E depois nós vamos ter uma oração em voz audível, pelo nosso irmão, o diácono Douglas. Nós vamos dar continuidade à nossa oração com o Ministério de Louvor.
Irmão, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Versículo 8 ao versículo 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8 ao 13. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 8 ao 13, que diz assim: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o teu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, em coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos por ser Deus, Deus imutável, Deus inconfundível, Deus que nos dá o privilégio de podermos reunir e juntos podermos te louvar e te bendizer. Obrigado a Deus, porque no tempo em que o Senhor nos concede para estarmos na tua casa, temos o privilégio de podermos aprender da palavra do Senhor e do Senhor da palavra. Ó Pai, nós pedimos nesse momento que o Senhor esteja abrindo o nosso coração, a nossa mente, para podermos entender e guardar essas verdades, para fazer delas o guia para a nossa vida. Assim, ó Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que o Senhor possa colocar essas verdades para nos fortalecer, para nos animar e para nos fazer continuar andando sempre nos caminhos do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os tempos difíceis, eles precisam ser enfrentados sobre uma base sólida. A base sólida para nós é Deus. Deus é a base sólida na qual nós podemos nos firmar em dias os quais têm abalado inúmeras pessoas. Nós podemos observar que, quando nós olhamos para a palavra de Deus, os grandes servos do Senhor, todos eles enfrentaram os momentos difíceis, as dificuldades, alicerçados na base sólida que era Deus. Entendemos que os nossos dias não se resumem
apenas em dias que nós enfrentamos as dificuldades. Nós vivemos dias que podemos dizer que a nossa vida estava cercada de certezas. Certezas que os nossos planos seriam realizados, certezas que os nossos objetivos seriam alcançados, mas também a nossa vida era cercada de incertezas. Incertezas que incluem os problemas, as dificuldades, a morte. E assim nós podemos dizer que as mais variadas circunstâncias as quais nós vivemos na nossa vida física são situações as quais trazem problemas imediatos e problemas que vão pressionando-nos de uma forma que muitas vezes nós nos vemos em uma situação que parece não ter saída. É justamente nos momentos difíceis e problemáticos que nós enfrentamos é que corremos o risco de esquecer algumas verdades espirituais, algumas verdades bíblicas. Porque parece que Deus, aos olhos de inúmeras pessoas, abandonou o mundo, abandonou as pessoas e deixaram-as à mercê das suas dificuldades e das mortes que acontecem diariamente. O texto que nós lemos, nós vamos observar que o profeta Isaías está direcionando para o povo de Israel. E nós precisamos analisar e entender que esse texto também se aplica a nós, o povo de Deus, hoje. E quando nós olhamos para o que o profeta Isaías está escrevendo, ele está profetizando contra a nação de Israel, em razão do modo que eles estavam vivendo com Deus. Vamos parar e analisar que o povo de Israel era um povo que conhecia a Deus, era um povo que andava na presença de Deus, era um povo orientado pelo próprio Deus. Mas isso não fazia com que esse povo não errasse, isso não fazia com que esse povo não pecasse. E agora a mensagem do profeta Isaías é que o povo seria levado em futuro para o cativo da Babilônia. Mas ao mesmo tempo, o profeta Isaías ele vai também mostrar que ele já estava desejando muitíssimo a libertação do povo de Israel do cativeiro. Nós vivemos dias totalmente diferentes do povo de Israel, mas nós também temos experimentado dias difíceis na nossa vida. E observando tanto o modo que o povo de Israel viveram, o que eles enfrentaram, e olhando para nós e vendo o que nós temos vivido e enfrentado, nós vamos conversar sobre o modo de Deus relacionar com o seu povo através dos tempos. O modo de Deus relacionar com o seu povo através dos tempos, primeiramente, afetam as nossas mentes. Eu quero que você olhe agora o versículo 8 ao versículo 10. A comunidade cristã, o povo de Deus que se ajunta em um lugar para prestar louvor e adoração a Ele, nos faz entender que Deus tem propósitos quais possivelmente nós teríamos grande dificuldade de
planejar, de executar de uma forma como Deus planeja e executa. Nós estamos na casa de Deus, mas nós não moramos no mesmo bairro. Nós moramos em bairros diferentes. Nós moramos na mesma cidade, mas nós não somos da mesma cidade. Aqui, possivelmente, nós temos servos de Deus que vieram de diferentes lugares. E quando nós olhamos para o modo de Deus ajuntar o seu povo para que prestem louvor e adoração a Ele, isso afeta diretamente as nossas mentes, em sabermos que Deus chama pessoas de diferentes lugares com o mesmo propósito, o propósito de fazer de cada um de nós seus servos os quais foram escolhidos pelo próprio Deus, servos esses que Deus fala que vêm da descendência de Abraão, servos esses que Deus diz que Ele faz de cada um os seus amigos. Pessoas de diferentes lugares, pessoas estranhas umas para as outras, mas Deus está dizendo que Ele, por escolha própria, por vontade própria, por iniciativa própria, faz de pessoas de diferentes lugares, pessoas com o mesmo propósito. O mesmo propósito. E isso afeta as nossas mentes, impactando-as de uma forma que mostra que não existe lugares os quais Deus não pode alcançar pela sua graça e pela sua misericórdia, e dali levantar servos para que o louvam, para que o bendizem. É quando nós olhamos para o modo de Deus agir, as nossas mentes são afetadas diretamente em ver o modo que Deus age, fazendo com que os planos dele sejam alcançados em diferentes lugares, em diferentes épocas, mas sempre com o mesmo propósito, de que esses, os quais Ele escolheu, venham ser os seus servos, venham ser adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mas é importante quando nós olhamos para o que Deus faz e afeta as nossas mentes, mostrando-nos que Deus, Ele tem certezas iluminadoras para nós. Quais são essas certezas que se tornam uma luz que brilha intensamente em meio às trevas? Qual é essa luz que brilha intensamente em meio aos dias difíceis da nossa vida? É sabermos que nós não precisamos ter medo. É sabermos que nós temos, por garantia do próprio Deus, que Ele está conosco. É por nós sabermos que nós não precisamos nos assustar com a mais difícil e qualquer situação que nós enfrentarmos. Não precisamos nos assustar, porque Deus está conosco. E Deus está conosco não é simplesmente para cumprir uma agenda celestial na terra. Deus está conosco para nos fortalecer. Deus está conosco para nos ajudar. Deus está conosco para nos manter de pé, mesmo em tempos e em situações que a nossa vontade seja de curvar, de prostrar. Deus nos mantém de pé. O modo de Deus agir afetam as nossas mentes através de certezas iluminadoras. Deus está
em dias de inúmeras dificuldades, iluminando a nossa mente, para que possamos lembrar quem é esse Deus, que possivelmente corre-se o risco de esquecer diante das adversidades, mas Deus está nos lembrando, ao iluminar a nossa mente, o que Ele é. Ele é o Deus que age em favor dos seus servos em diferentes tempos. Mas nós temos também o modo de Deus relacionar com o seu povo através dos tempos, afeta nossas mentes, através de certezas iluminadoras e através da mudança na forma como nós pensamos. Nenhum de nós temos condições de conhecer os pensamentos uns dos outros. Deus conhece os nossos pensamentos. E mesmo que você e eu não queiramos assumir, mas pode ser que já passou pelos nossos pensamentos, que Deus, em determinados momentos, parece que Ele se esconde. Mas Deus, Ele quer mostrar que através do que Ele é, Ele muda a forma em como nós pensamos. E como é essa mudança que Deus faz nos nossos pensamentos? A mudança que Deus faz nos nossos pensamentos é em razão de nós podermos lembrar em todos os momentos que Ele nos deu uma garantia que vai estar conosco, que vai ser a nossa companhia, que vai ser o nosso ajudador, que vai ser aquele que vai renovar as nossas forças, que vai ser aquele que vai nos manter de pé com a sua mão direita em todas e quaisquer situações. Possivelmente as dificuldades mudam a forma de inúmeras pessoas pensarem em relação a Deus. Como também poderíamos dizer que os tempos difíceis e que se prolongam ao decorrer dos dias, possivelmente pode ter mudado o modo de inúmeras pessoas pensarem quanto ao que Deus é e o que Ele faz. Quero deixar bem claro para nós que Ele muda a forma de cada um de nós pensarmos, através da garantia que Ele nos dá e pode ser lembrada em todas e quaisquer situações. Mas eu também quero te dizer que o modo de Deus relacionar com o seu povo através dos tempos afetam as nossas emoções. Eu quero que você olhe agora para o versículo 11. Não vamos ler, mas você olha. Existem situações que surgem contra nós, que chegam de imprevisto, e o modo como nós agimos diante de tais situações podem nos envergonhar, podem nos fazer confusos, e por isso nós temos um alerta, que nós não somos o meio para que a vergonha, a confusão se tornem notórias. Ao contrário, é motivo de vergonha e de confusão aqueles os quais estão indignados do modo que nós agimos, do modo que Deus age em nosso favor. E Ele vai dizer que estes que contendem contra o povo de Deus,
esses não irão à frente. Não irão. Irmãos, nós vivemos dias que possivelmente, para o alívio que muitas vezes nós estamos procurando, para a paz que nós desejamos, inúmeras pessoas começam a alimentar alguns ensinamentos que passaram bem longe da palavra de Deus. Existem ideias que, diante das dificuldades às quais nós vivemos, pode-se ter raiva de Deus. Você pode ficar zangado com Deus, e você pode chegar para Deus e contar o motivo pelo qual você está com raiva dele, o motivo pelo qual você está zangado com ele. A palavra de Deus está dizendo que nós não somos o motivo da vergonha, nós não somos o motivo da confusão, nós não somos o motivo pelo qual aqueles que falam de uma forma em que apresentam total desrespeito por Deus, vão ser pessoas que serão bem-sucedidas. Jamais. É importante nós termos na nossa mente que Deus nunca nos deu motivo para termos raiva dele. Deus nunca nos deu motivo para ficarmos irados com ele. Porque nós sabemos que os propósitos de Deus, eles são perfeitos. Nós sabemos que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos caminhos. E por isso, mesmo que pareça que o nosso caminhar, ele está diante de dificuldades que se ajuntam a mais dificuldades, diante de caminhos que se apertam cada dia mais, mas nunca foi, nunca é e nunca será motivo para nos fazer vergonha para Deus e de Deus. Nunca. E aqui eu quero que nós possamos observar que o modo de Deus relacionar com o seu povo através dos tempos afetam as nossas emoções. E por isso, diante das dificuldades, inúmeras pessoas são emocionalmente afetadas. E uma vez que as suas emoções são afetadas, elas deixam de ser encorajadas por essa verdade do Senhor. É importante nós entendermos que o modo de Deus relacionar com o seu povo através dos tempos afeta nossas emoções, porque mudam a